Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, através do YouTube. E iniciamos com a mensagem do livro Vinho de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No item 84, somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos a nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E enlevados pela leitura edificante na mensagem de Emmanuel, rogamos a Jesus as bênçãos necessárias e o entendimento, agora, ante o seu Evangelho de luz. Que sejamos paz, que sejamos amor, que sejamos de Deus. Paz e bens a todos e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muito os chamados e pouco os escolhidos. Item 5. A porta estreita. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina.
quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, deve entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Olá, queridos amigos, vamos então refletir a respeito do Evangelho da noite de hoje, que nos traz a respeito da porta estreita. A porta estreita nos revela, meus irmãos, o acerto espiritual que nos permitirá marchar no nosso processo de evolução, aproveitando o nosso tempo e a oportunidade que recebemos de estarmos aqui na Terra. Já a porta larga considera os desequilíbrios interiores que ainda possuímos e que muitas vezes nos conduzem à dor para que possamos então passar pelo nosso processo de reparação. Quando o Evangelho nos traz sobre a porta larga, refere-se a entradas de ilusões, né? E a partir do momento que decidirmos sair dela, estaremos entrando num caminho de reajuste. Não por uma questão de que tenhamos uma preferência por uma porta ou por outra, mas pela nossa própria imperfeição, temos uma predisposição justamente para perambular pelas veredas do erro, considerando o estágio evolutivo em que nos encontramos enquanto humanidade atualmente na Terra. Porém, Deus, que é justo e infinitamente bom, nos concede uma oportunidade. A porta larga não é um obstáculo intransponível. Vai se converter em um obstáculo que se apresentará com dificuldades. No entanto, nada e nem ninguém é capaz de deter a marcha do progresso das criaturas que queiram
ascender na escala evolutiva, desde que estejamos compromissados com essa lei amorosa de progresso que Deus nos orienta e que estejamos também comprometidos em vivenciar tudo aquilo que estamos tendo acesso, através dos esclarecimentos do Evangelho. Muitas vezes rejeitamos os convites fraternos que o Evangelho nos faz para entrarmos na porta estreita. Mas o tempo, as vivências, muitas vezes as experiências dolorosas acabarão por nos conduzir, através da misericórdia divina, para esse caminho, uma vez que Jesus nos prometeu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. À medida que nós optarmos pela porta estreita, nós também nos juntaremos a inúmeros caminheiros do bem, e ela aos poucos se alargará, se tornando menos árdua a nossa caminhada e a caminhada de todos aqueles que estiverem comprometidos com a prática do bem. Aproveitemos então a bênção da reencarnação, que nos oportuniza melhorar as nossas vidas e evoluir enquanto humanidade. A porta estreita, meus amigos, é o único caminho que nos levará, todos juntos e unidos a Deus. Quando rejeitamos esse convite amoroso e fraterno, nós acabaremos, de algum modo, atendendo ao chamado da lei de progresso, nos conduzindo de outras maneiras até ela no tempo oportuno. Que possamos, através desse Evangelho, receber as bênçãos de luz em nosso coração e buscarmos modificar as nossas atitudes, a fim de nos convertermos em verdadeiros cristãos. Muita paz a todos. Amados irmãos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos para o nosso Senhor, nosso Mestre, Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela oportunidade de crescer no Teu amor. Senhor Jesus, te pedimos que nesse momento fluidifique esta água com o remédio necessário para cada um de nós, o remédio que vai curar as nossas doenças do espírito e do nosso corpo físico. Nós sabemos que Tu sabes o que passa por cada um de nós. Pai, mais uma vez obrigado por estar conosco neste caminho, nessa caminhada encarnatória na Terra. Precisamos de Ti a cada segundo. Senhor, nos ensina a refletir o Teu amor. Nos ensina a trabalhar para o nosso próximo, a perdoar e a amar a todo aquele que precisa. Muito obrigado. Que assim seja.